Imagine não ter nenhum dinheiro no bolso e mesmo assim encarar o desafio de tentar vencer em outro país. Foi o que aconteceu com o Roberto. Há 40 anos, ele decidiu sair de Minas Gerais com destino aos Estados Unidos para ser cantor. O que ele não esperava era ter a ajuda de uma celebridade para alcançar o sucesso. E olha, não foi na música. Você acompanha agora a estreia do quadro Brasileiros Vencedores. Nova York. A cidade que não dorme jamais. Qualquer imigrante, quando chega por aqui, não tem vida fácil. A 7.500 quilômetros dali fica Andradas, no sul de Minas Gerais. Foi nessa pequena cidade mineira, numa família humilde, da roça, como ele mesmo diz, que nasceu Roberto Trevisan. Eu era de uma família muito humilde, muito pobre, né? Ia para a escola descalço mesmo, não tinha nem sapato ir para a escola, assim, né? Andando no tempo, assim. Mas peraí, o que Andradas, Nova York e Roberto têm em comum? Tudo! Há 40 anos, o brasileiro partiu para os Estados Unidos atrás de uma vida melhor. Ele queria realizar o sonho de se tornar cantor. O começo, como imigrante, não foi nada fácil. Eu cheguei numa área do Bronx perigosíssima, que à noite você nem pode sair, você sai de dia, é muito, muito difícil, né? Chegou a lavar pratos, cantou e tocou em bares. Que tamanho judiação. Quem vê o Roberto assim, à vontade, passeando pela cidade, não imagina o perrengue que foi o começo. Sempre que pode, o brasileiro visita um dos principais pontos turísticos como um autêntico nova-iorquino. Esse mosaico é uma homenagem a John Lennon. Isso, a homenagem a John Lennon, que ele andava sempre aqui. Talvez ele vinha até com o violão fazer uma música. Hoje, Roberto é um homem bem-sucedido e até reconhecido na rua. Meu amigo, o que você está fazendo por aqui, rapaz? Esse é um exemplo que todo brasileiro que ver, conhecer a história dele, vai se maravilhar. Mas o sucesso não veio com ele lavando pratos, nem cantando. 40 anos depois de chegar aos Estados Unidos, Roberto fez muito dinheiro e virou até amigo de celebridade. Um brasileiro que está há 40 anos nos Estados Unidos chegou sem nada e hoje conseguiu vencer e é dono de uma empresa que emprega mais de 100 funcionários. Roberto nem pensa em voltar para o Brasil. Nos Estados Unidos, ele é até amigo de celebridade. Mas o que será que ele faz da vida, hein? Vamos descobrir a partir de agora. Roberto é um imigrante batalhador. Ele saiu de Andradas, em Minas Gerais, e viajou para Nova York, nos Estados Unidos, há 40 anos. Eu vim com um propósito de vencer. E todo dia que eu levantava, aquela força que Deus dá para ir trabalhar, para não ter medo de nada, né? Daqui a pouco, o Roberto vai contar pra gente detalhes de como essa aventura deu tão certo. Ele chegou aqui com pouco dinheiro no bolso, mas com um sonho: ser cantor. Enquanto não conseguia, ia se virando. Não dá para esquecer o trabalho exaustivo como lavador de pratos num restaurante. Aquele tempo sofrido, né? Quantas vezes nessa máquina de lavar eu estava tão cansado que eu levantava a porta assim que eu esquecia que a máquina estava trabalhando ainda e aquele jato de água quente na minha cara. E aquilo era bom para acordar, né? Mas várias vezes quase pelando. Queimava. Né? Quando tinha sorte e o pianista faltava, Roberto ia pro piano e cantava. No caso aqui, uma versão em inglês de Asa Branca, de Luiz Gonzaga. And when I say goodbye, sweet rose, keep in your heart, my heart is mine. Roberto leva a equipe até o Bronx, o bairro mais pobre de Nova York, e que costuma ser a porta de entrada de muitos imigrantes que chegam à cidade.
Quando eu cheguei aqui, era 12 pessoas dentro do apartamento morando para repartir uma kitnet. Quando a gente saía para trabalhar, aquelas pilhas de colchão ia até em cima, assim, né? O salário de lavador de pratos na época era de $30, cerca de R$150 por dia. Pouco para o padrão de Nova York. Mal dava para pagar o aluguel. Comecei também, no final de semana, a trabalhar de ajudante de pedreiro com os italianos. Uma escolha de sorte e que representou a virada na vida de Roberto nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de começar a pegar uns trabalhinhos pequenos. Desses trabalhos pequenos, fui aumentando as equipes, aí eu já parei de trabalhar a semana inteira e comecei a trabalhar eu mesmo a semana toda com alguns funcionários. E foi assim, de tijolo em tijolo, que ele começou a construir o caminho para o estrelato, apenas 9 anos depois de ter chegado ao país. Roberto não imaginava que uma grande celebridade ia dar uma forcinha. E aí eu conheci um contrator que chamava Ronnie Parlaro, e morava em Scarsdale, e ele começou a dar alguns trabalhos. Aí ele falou, uma pessoa aí muito grande que eu quero que você trabalhe para ele, que era o Tommy Mottola, quando eles estavam fazendo a casa com a Mariah Carey. Mariah Carey se tornaria em pouco tempo uma das artistas mais bem pagas dos Estados Unidos e do mundo. Era grande a casa. Grande. Uma casa de $30 milhões. Reformar uma casa de $30 milhões, cerca de R$150 milhões, para quem tinha saído há pouco tempo de Andradas. Nada mal, hein? E Roberto não parou por aí. Teve mais famoso na vida dele. Aí ele começou a apresentar para as outras pessoas, também outras pessoas importantes, igual Ralph Macchio. O astro da série de filmes Karate Kid. E sabe como isso funciona, né? Tijolo em cima de tijolo e famoso indicando famoso. Casa da Thalia, Eddie Murphy e muitas outras pessoas. Você então virou o construtor das celebridades, é isso? Foi isso mesmo. Nesse período, Roberto conseguiu abrir a própria empresa. Hoje, emprega imigrantes que vêm do Brasil e de outros países atrás de uma oportunidade. E olha que já passou na minha companhia, em 35, 37 anos de trabalho, mais de 5 mil funcionários. Edilton é um deles. Vim com a vontade de trabalhar, vim com a vontade de produzir, vim com a vontade que ele teve de crescer. E ele cresceu. Além das casas de todas essas celebridades, Roberto conseguiu um contrato com a Prefeitura de Nova York para reformar o piso de pontos importantes da cidade. Aqui a gente chama isso aqui de Belgian Block, que seria os paralelepípedos do Brasil, né? Esse daqui é um dos principais pontos turísticos de Nova York, inaugurado um pouquinho antes da pandemia. Chamado Hudson Yards. E agora, essa calçada aqui, ó, na frente desse edifício, tá por conta do Roberto. Só essa parte aqui, você contrata quantas pessoas? Um trabalho desse tamanho aqui tem que ter 15 pessoas trabalhando. Milhares de pessoas andam todos os dias aqui pela Times Square. Muitos brasileiros. Será que algum imagina que tá pisando numa calçada feita por um brasileiro? Eu acho que sim, eu acho que não. É uma boa pergunta essa tua aí, né? Mas agora acho que eles vão descobrir, né? Daqui de cima, a gente vê a Estátua da Liberdade, um presente que a França deu aos Estados Unidos em 1886 e que é um símbolo de boas-vindas aos imigrantes que chegam aqui, como Roberto. A França deu a estátua, né? E a minha companhia fez a calçada, né? Nós estamos importantes aqui. O empresário Roberto, hoje bem de vida, não esqueceu da família no Brasil, não. E também administra terrenos, casas e prédios em Minas Gerais, o estado natal. E o sonho de ser cantor, hein? Será que ele abandonou? Que nada! Roberto compõe canções, lançou até um CD e vira e mexe se apresenta em bares. Até parece que foi ontem, minha mocidade. O brasileiro que chegou nos Estados Unidos com quase nenhum dinheiro no bolso e muita vontade de vencer, acredita numa só fórmula de sucesso: nunca desistir. Nunca
Nunca desanime do seu sonho, nunca deixe seus sonhos para trás. Vai em frente que você consegue.